Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o primeiro Papo Literário inédito de dezembro, com uma entrevista especial com a advogada tributarista e escritora Liz Vecchi, que escreveu seu primeiro romance policial, o livro O Farol de Bill Baggs, uma obra que tem sim um pouco do dia a dia de Liz, mas que com a licença poética permite, claro, que ela possa alterar a realidade em um cenário fictício e cheio de altos e baixos, onde o amor é o verdadeiro sentimento decisivo e que norteia os personagens dessa história. Liz Vecchi conversou com a jornalista Mônica Silveira sobre o livro, que promete mexer com o imaginário dos leitores. Soraya, é com grande satisfação que a gente recebe aqui no Papo Literário a escritora e advogada tributarista de Patos de Minas, mas que foi morar cedo em Goiânia, Liz Vecchi. Olá, Liz. Olá, pessoal do Papo Literário. Liz, eu queria que você começasse falando do seu romance que você está lançando, O Farol de Bill Baggs. Uma história contemporânea de um casal que se depara com uma situação grave dentro do relacionamento. A pergunta que se coloca é: eles conseguirão avançar perdoando um ao outro? Vários conflitos se desenrolam a partir das decisões que eles vão tomando. Os dois personagens são fortes, são parecidos com pessoas com quem nós convivemos. O personagem principal masculino, que é o André, ao olhar para Carol, que é a protagonista feminina, ele se lembra de uma vegetação que tem em volta de um farol. Esse farol existe, fica na ponta da ilha da Flórida, chama O Farol de Bill Baggs, que deu nome ao livro. A história é surpreendente, vale a pena sentar e ler para poder conhecer um pouco das decisões que esse casal tomou. E como foi o seu processo de criação durante a pandemia? Como foi escrever durante a pandemia? A escrita, ela é um escape, uma elaboração da vida. Nós fugimos para a ficção para poder conseguir dar os significados corretos para aquilo que estamos vivendo. Os tempos foram extremamente assustadores e ainda são. Então, a escrita durante a pandemia me ajudou a não entrar numa profunda letargia, de não saber direito o que iria acontecer, de não saber direito como é que nós poderíamos planejar o nosso futuro e se haveria de fato um futuro. Então a escrita, ela traz também, ela nos empresta essa vitalidade para continuar, porque lá no meu mundo de fantasia eu estruturo a história do jeito que eu quiser. E isso acaba me deixando feliz e me dando a substância necessária para eu atravessar de um dia para o outro. Então, o Farol de Bill Baggs acabou sendo um grande presente nesse período. O mundo literário me deu vários presentes. As pessoas com quem eu convivi durante a edição do livro, as pessoas que me ajudaram na estruturação da história, aquelas que vieram depois e me ajudam na divulgação da obra, e me deram também de presente personagens que saíram dessa história. Personagens que me cativaram a tal ponto que durante a pandemia, aqueles 3 primeiros meses em que nós não sabíamos se iríamos sair de casa no dia seguinte ou daqui 15 dias, estávamos vivendo de 15 em 15 dias, eu fui estruturando a história desses personagens, por fim virou um romance. Eu submeti a algumas editoras e uma editora do Rio ficou com os direitos. Então no ano que vem nós teremos também o lançamento de um outro livro com 2 personagens que saíram de dentro do Farol de Bill Baggs. O próximo livro chama Pacific Park, que é um parque onde também se desenrola a história do casal que saiu de dentro desse livro. Liz, como é que você vê hoje a situação do escritor? Há pouco tempo, o governo propôs a tributação de livros. Como é que você vê essa questão? Além de escritora, eu sou advogada tributarista há 20 anos, trabalhando com direito tributário aqui na região centro-oeste do país. E agora, durante a pandemia, nos deparamos com a notícia do governo federal tentando alterar a tributação do livro no Brasil. A tributação do livro no Brasil, ela tem previsão de isenção de impostos pela Constituição Federal. E o governo federal quer alterar a tributação relativa às contribuições sociais, que são mais pesadas do que os impostos. Nesse caso,
nós reputamos como obscurantismo. A literatura nos salva, nos resgata, nos abre para novas possibilidades, amplia o nosso mundo, melhora o nosso vocabulário, nos torna mais críticos, mais felizes, mais ávidos por conhecimento. Então, impedir que a literatura chegue porque o preço do livro se tornou inviável é uma tentativa de calar a nossa voz. O romance O Farol de Bill Beggs tem também um elemento social muito importante, não é isso? Como eu sou diretora também de uma casa de recuperação feminina para mulheres dependentes químicas, também chamada de comunidade terapêutica, durante esse mês de novembro, toda a venda do livro, a receita da venda do livro será destinada para essa comunidade. O mês de dezembro é um mês de grande desafio nas comunidades que fazem trabalhos voluntários. E é o momento de ajudar aquelas que são as voluntárias que acompanham a vida dessas mulheres que lutam contra a dependência química de álcool e outras drogas. Então era um bom momento de destinar a venda do livro para elas. Por quê? Porque há uma discussão a respeito da questão do uso e do abuso das drogas no decorrer do livro. Não é a discussão principal, ela é tangenciada no livro, mas porque é algo que fala muito forte ao meu coração, porque é uma realidade que eu vivo como diretora dessa comunidade. Liz, parabéns por esse projeto, parabéns pelo romance e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Após o intervalo, você confere uma reportagem especial pelos 110 anos de Raquel de Queiroz. Tem também um balanço do Festival Noia e um clipoema inspirado no Dia Internacional do Voluntário. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.